E aí, animado para continuar a construção do aplicativo financeiro com a Cronep? Hoje a gente vai partir para fazer uma funcionalidade que é muito importante dentro de um controle financeiro. Na tela de despesa e de receita, a gente vai colocar o total de despesa e de receita, para que o usuário, quando ele vai inserindo novos registros ali, ele já possa saber como é que tá o momento dele financeiro, né? Então a gente vai fazer isso hoje, só que a gente tem um problema aí que a gente tem que se atentar para que isso não cause um problema ainda maior. Então não sai daí. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo, muito obrigado por você ter vindo até aqui e eu espero que você goste de todo o conteúdo que tem aqui no canal. Olha só, faz o seguinte, vai conhecer esse conteúdo, mas antes, se inscreve no botãozinho vermelho que assim você não perde o canal de vista. Para você conhecer o conteúdo, é só você ir na aba de vídeos e também na aba de playlist, que lá tá tudo organizado. Então tem muito conteúdo sobre essas plataformas low code, no code e sobre tecnologia de forma geral, para você poder aprender bastante aqui. Então a ideia desse canal é isso, é tornar o teu aprendizado em tecnologias muito mais fácil, de uma maneira simples, tentando falar a língua que você entende, exatamente, sem termos técnicos, ou pelo menos explicar os termos técnicos. Então essa é a grande sacada aqui, o grande intuito desse canal, tá bom? Você que já tá aqui comigo há um bom tempo já sabe disso, já tá me acompanhando e você não pode deixar de dar o seu like nesse vídeo, porque você pode pensar que não, mas ajuda bastante, ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a alcançar pessoas que precisam desse conteúdo, então é a forma de você ajudar o canal também. Outra forma de você ajudar o canal é seguindo as redes sociais, também tem o clube aqui, ó, o clube do assinante aqui no próprio YouTube, que é para você se tornar um pequeno patrocinador, uma ajudinha para você dar ao canal. Também tem o clube Léo Andrade, que aí já é um outro segmento, que é conteúdos inéditos exclusivos, uma extensão do YouTube para você poder ter mais conteúdo para aprender. Lá é dividido em estruturas para você aprender, né, montando alguma coisa, construindo algum tipo de aplicativo, você vai encontrar lá no clube. Então tem essas duas coisas aí para você poder conhecer. O clube aqui do canal, que são um valor bem simbólico para você poder ajudar o canal a se manter, né, nesse sentido. E tem o Clube Léo Andrade, que é um lugar com conteúdos inéditos exclusivos para você aprender demais. Então conheça tudo, os links estão todos na descrição. Bom, então como eu já disse, a gente vai incluir agora uma funcionalidade nas telas de receita e de despesa para mostrar o total, né, do total daquela lista que tá aparecendo. Não tá lembrado? Então vamos abrir aqui no computador. Marquinhos, pode colocar aqui no computador, deixa eu rodar na verdade aqui pra gente poder ver isso daqui funcionando, que vai ficar mais fácil de você lembrar. Então aqui, ó, na tela de receita, a gente tem os registros, né, inseridos aqui relacionados à receita, e também na tela de despesa relacionada à despesa. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no canto superior direito um total, né, para mostrar o total que tá mostrando ali, né, somando o que tem na lista aí embaixo, para o usuário poder já ter uma visão rápida daquele total, dessa lista, né? Porque senão ele vai ter que ficar contando isso, vai ter que usar uma calculadora, e aí não faz muito sentido ter um sistema, né? Então a ideia de ter um sistema é poder facilitar a vida do usuário. Só que a gente vai ter que tomar cuidado com uma coisa. Qual a coisa? Seguinte, a gente só vai somar o que realmente estiver nesta lista. Como assim, Léo? Porque, por exemplo, aqui a gente tem, ó, o botão para filtrar. Então eu consigo, por aqui, fazer filtro por data. Eu posso selecionar que eu quero de tal data, e aí, concorda que não vai mostrar todos os registros que tem no banco? Então eu tenho que obedecer o que tiver nesse filtro. Tá? Então é isso que eu tenho que olhar. Então eu não poderia simplesmente ir lá na base e falar, olha, soma todos os registros da tabela despesa, soma todos os registros da tabela receita. Porque se eu fizer isso, ele não vai estar obedecendo o filtro que tem aqui e o dado vai estar inconsistente na tela. Então esse é o ponto que eu falei que a gente precisa se atentar. Então a gente precisa tomar cuidado para que isso não cause um cálculo errado e a pessoa se frustre ou tome decisões equivocadas relacionadas ao controle financeiro. Bom, para a gente poder fazer isso, vamos lá. Vamos começar de um por um e vamos com calma para você poder entender, tá bom? Então vamos lá na parte de pastas de view. E eu vou começar, pode ser pelo receita, receita. Então entra primeiro para depois sair, né? Então vamos abrir a página de receita. Lembra que a página de receita tem tanto a lista como o formulário, né, para incluir a receita. E aqui a gente tem a nossa paginazinha de receita. O que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui, vou separar esse título aqui em duas colunas, tá? Então eu vou usar um componente para separar isso, para dividir essa minha tela em duas colunas. Na verdade, eu até poderia nem fazer isso
e vir aqui em responsividade, né? Tava pensando aqui agora. Então eu mudaria aqui a responsividade, poderia até ser, vou fazer dessa forma que acho que vai ficar até mais interessante. E aqui do lado eu vou usar um campo de entrada aqui, uma entrada de texto, ó. Eu vou colocá-la aqui do lado, assim, ó, pã, olha lá, já até ficou ali, tá? E nessa entrada de texto, eu vou deixar ela desabilitado, na verdade acho que eu vou diminuir, peraí, entrada de texto, deixa eu vir na responsividade dela e vou colocar com 4, e aquela ali do lado eu vou colocar com um pouquinho mais, ó, para ele ficar mais no cantinho, porque é justamente essa a ideia. Acho que eu vou diminuir mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho, por favor. Aí, ó, para ficar bem no cantinho, tá? E essa entrada de texto aqui, o que eu vou trabalhar nela? Eu vou fazer o seguinte, o título eu vou colocar assim, ó, total, tá? O tipo de texto eu vou colocar aqui como moeda, ó, tipo de texto vai ser moeda, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, como desabilitado, porque não é a intenção que o usuário insira dados ali, é só um lugar onde vai aparecer a informação de total. E aqui na parte de valor, eu vou só renomear, vou colocar assim, ó, valor total, para ficar mais fácil de identificar quando eu for mexer, manipular esse cara. Ah, uma outra coisa que eu vou mexer aqui também, eu vou tirar esse placeholder aqui de sugestão. Vou deixar em branco, né? Não faz sentido ter isso, ó. Então vai ficar assim, ó, é um campo que está desabilitado, e tá ali no cantinho, né? Vai mostrar todo o somatório que eu tenho dentro do meu, no caso aqui, do meu data source aqui, né? Da minha fonte de dados, tá? Às vezes eu vou falar data source porque é comum, né, nas tecnologias a gente usar o inglês, né? É que a Cronep usa o conceito em português para tentar facilitar ainda mais. Beleza, coloquei o campo aqui, né? Então o campo tá ali no cantinho. Agora qual vai ser o nosso próximo passo? Vai ser vir aqui na fonte de dados, que eu já tinha até clicado. Vamos vir em eventos, ó, eventos. E a gente vai procurar aqui, ó, o evento chamado após preencher. Então, após eu preencher, né, a fonte de dados, eu quero que ele vá lá e faça a somatória, mostre essa somatória lá, tá? Então vamos clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, após preencher, vamos adicionar um bloco, tá? Vamos adicionar, a gente até tem blocos, né? A gente poderia até usar algum bloco aqui que já tenha o formulário, né? Talvez. Então deixa eu ver quais blocos a gente tem aqui, antes de eu já selecionar um. Então, ó, vou aqui em blocos de programação. Vamos em web. Web a gente não tem nenhum, a gente só tem no servidor, né? No caso, esse bloco que eu vou utilizar, ele é um bloco no cliente, porque eu não preciso ir no servidor buscar essa informação. Então, a gente vai ter que criar mesmo, ó. Então, após preencher, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar para criar um novo, só que eu vou criar no cliente. Ou seja, qual que é a diferença de servidor e cliente? Então, pensa no seguinte, servidor é o computador que está armazenando a estrutura principal, toda a estrutura do teu aplicativo. Banco de dados, back-end e até mesmo as páginas, tá? Então tá lá no servidor. Quando uma pessoa vai e digita o endereço para acessar essa aplicação, o que acontece? Ela vai lá no servidor, o servidor manda a aplicação para a máquina do cliente, por isso esse nome, para a máquina da pessoa que tentou acessar, e aí tem coisas que rodam ali no cliente. Então traz o site, né, pensando assim como se fosse um site, traz o site para o cliente, né? Traz a aplicação para o browser do cliente e roda tudo ali. Então tem funcionalidades, ações, métodos que podem ser rodados diretamente na máquina da pessoa sem ter que fazer uma nova requisição no servidor. Tá? Isso é muito bom. Por que é bom? Porque o tempo de ir no servidor e voltar, o tempo, né? Então ele tem que ir, tem que voltar. Imagina como se você estivesse numa estrada. Então você tem que ir, você tem que voltar. E você concorda que numa estrada você tem trânsito, né? Você tem congestionamento e com o servidor isso pode acontecer também. Então o fato dele ter que ir até a nuvem e voltar, isso pode fazer o processo demorar. Quando você fala, não, roda no cliente, que dependendo do que você precisa fazer, dá para resolver no cliente, não é tudo. Preciso buscar novos dados, não dá para ir no cliente, tá? Então, dá para usar os dados que já estão no cliente, entende? Então, se eu já baixei para o cliente 10 informações, eu consigo pegar essas 10 informações e trabalhar. Se eu precisar de uma nova consulta que vai me retornar 30, aí eu tenho que ir no servidor. Então tem coisas que eu consigo trabalhar no cliente e é muito mais rápido,
que é o caso, nesse caso aqui, porque concorda que nessa lista aqui, eu já tenho os dados? Já está no cliente. Então, o que eu vou fazer? Como já está no cliente, eu vou somar o que já está no cliente e vou mostrar para o usuário. Então, por isso que o bloco vai rodar no cliente, vai rodar na máquina da pessoa mesmo, tá? Eu vou clicar aqui em cliente. Se você não entendeu alguma parte dessa explicação, vai lá nos comentários e deixa sua dúvida e conversa comigo, ou vai nas redes sociais também, tá? É a maneira de você poder entrar em contato comigo também, combinado? Ó, aqui eu vou colocar bloco de programação vazio, vou avançar. Aqui eu vou colocar um nome para o bloco. O bloco vai ser, aqui eu estou falando de receita, né? Então, receita, e eu vou executar uma função total, né? Total, pronto. Vou finalizar. Então, ele vai criar um bloco novo, bonitinho, ó, já abriu aqui o bloco. Eu vou ter que vincular esse bloco, né, com o formulário, esse caso aqui eu vou precisar, então vem aqui, ó, clico aqui na engrenagem e vai, ó, formulário de referência, vou clicar ali para vincular o bloco com o formulário. E aí eu tenho que selecionar qual formulário? Formulário receita, né? Vou selecionar, prontinho, e vou clicar em salvar. Só para eu poder acessar coisas daquele formulário ali, combinado? Beleza, vamos começar primeiro pelo que a gente vai guardar a informação de total, tá? Então vou vir aqui em variável e vou pegar uma variável. Vem aqui, ó, definir e vou renomear, ó. Clico aqui, renomear a variável e vou chamar essa variável de total, tá bom? Vai ser o nome da minha variável. Só por garantia eu vou inicializar essa variável. O que é isso? Eu vou já colocar um valor nela, tá? Para evitar algum tipo de problema, tá? É uma prática comum, assim, quando a gente fala de trabalhar com variáveis. Então, eu venho em matemática aqui, ó, eu vou pegar um zero, porque eu vou trabalhar com essa variável guardando valores numéricos, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a fonte de dados que eu tenho, não vou conseguir mostrar aqui, mas eu vou pegar a fonte de dados que tem ali naquela página, que é a fonte de dados que carrega a lista. Eu vou colocar um laço para varrer todos os itens dessa fonte de dados e somar. Isso aí, vou somar o valor de cada um, tá? Então eu vou procurar aqui em laços, ó. Vou procurar esse aqui, ó, repetir, né? Repita 10 vezes e faça, tá? Eu só vou trocar o 10, é claro. Então eu vou pegar esse repita, vou colocar aqui. E no lugar do 10, eu vou pegar o total de registros que tem na fonte de dados. Então eu vou procurar aqui, ó, para ficar mais fácil, ó, total. Ó, vai aparecer aqui embaixo total de registros. Vou pegar esse cara e vou colocar aqui dentro. E aqui vai aparecer as fontes de dados que tem nessa página, nesse formulário vinculado. No caso, receita, né? Então, nesse momento, ele vai varrer a fonte de dados, né? Porque ele vai ter o número de registros. Se tiver 10, ele vai varrer 10 vezes, ele vai fazer esse loop aqui. E aí ele vai fazer o que eu quiser colocar aqui embaixo, tá? Ó, aqui embaixo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir em variáveis e vou começar colocando aqui o definir total. Agora eu vou começar a colocar dados dentro desse total, vou começar a fazer a soma, tá? E aí para eu fazer a soma eu vou vir em matemática e vou vir aqui, ó, numa operação, num operador, ó. Vou puxar esse cara para cá e aí vou fazer o seguinte, o total vai ser igual ao total, né? O valor que já tem no total nesse momento, tá bom? Mas aí eu vou pegar o valor do campo valor, né? Ficou meio redundante, mas é isso. O valor do campo valor ali da fonte de dados. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que pegar aqui, ó. Vou procurar aqui, ó. Obter. Opa, deixa eu apagar aqui, senão não funciona. Obter valor. Isso, obter valor do campo, ó. Obter valor do campo. Eu vou trazer esse cara para cá, eu vou colocar ele aqui, ó. E vou selecionar qual o cara que eu quero. Eu quero o receita active valor. Perfeito. Só que para eu poder garantir que eu estou usando a soma de número com número, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma outra variável aqui, ó. É só você pegar aqui o item. Aí vamos renomear aqui, ó. Vou renomear para valor atual, pode ser, tá? Vou clicar em OK. E vou instanciar, né? Vou dar valor a ela 0 também. Então eu copiei e colei o 0 para inicializar essa variável. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, valor, antes do total, eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui, ó. Pum. Por quê? Porque aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando numa variável, porque aí aqui embaixo eu trabalho com variáveis, tá? Ó. E aí eu venho e digo, o total é mais o valor atual. Então aqui vai ser assim, ele vai sempre definir na variável total o que já tem nela, mais o que veio desse campo aqui, tá? Eu fiz dessa forma só para ficar ainda mais
didático para você. Então, criei variável, tá? Duas variáveis, a total e a valor atual. Aí eu coloquei o repita aqui, né? Olhando o total de registros, depois eu começo aqui, ó, pego o valor atual, pegando aqui o campo valor, venho aqui e atribuo a variável que vai guardar o valor total, né? Legal. Depois disso, como eu estou dentro de uma fonte de dados, eu vou ter que avançar uma casa, né? Tipo, avança para o próximo registro, né? Então eu vou procurar aqui, ó, eu acho que está aqui em formulário. É mais fácil eu pesquisar, né? Então, às vezes é difícil de procurar. Avança, deixa eu dar um enter aqui, ó, avança registro. Eu vou pegar esse cara e vou colocar ele aqui embaixo. Avança registro na fonte de dados receita. Beleza. E agora, qual que é o último passo? Dentro desse laço, é só isso. Então, ele vai fazer, enquanto tiver registros, vamos pensar assim, ele vai pegar o valor atual, vai fazer a soma e vai avançar para o próximo. Para que quando ele repita, o que acontece? Ele vai pegar novos registros, tá bom? E depois, fora disso, eu vou ter que alterar aquele campo que a gente colocou. Então, ó, alterar, deixa eu dar um enter aqui, ó, alterar valor do campo. Vou pegar esse cara e vou colocar embaixo do repita, não é dentro, tá? Embaixo. Aqui eu vou dizer qual campo que é, então eu vou procurar o nome que a gente renomeou lá, ó. Ele não tá aqui porque eu não devo ter salvo ele, então deixa ele aqui por hora, tá? Vamos salvar por enquanto, vou dar um ok, tá? Deixa eu salvar tudo aqui, porque eu acho que eu não salvei, eu não tinha salvo mesmo. E por isso que o nome aquele nome que a gente deu aqui, ó, para esse campo, ó, deixa eu vir aqui em propriedades, aqui, ó, o nome que a gente deu, valor total, não estava aparecendo lá ainda, tá? Tá até errado aqui, ó, valor total. Agora sim, deixa eu salvar novamente. Maravilha. Vamos procurar lá o bloco, ó, bloco receita, vou abrir ele de novo, para que eu possa concluir. Então aqui, ó, vai aparecer agora valor total aqui embaixo. Então a gente vai colocar nesse campo o quê? O total, concorda? Que é o que está guardando o valor total que a gente somou. Então vou pegar esse cara aqui, ó, e vou colocá-lo aqui embaixo. Tá bom? Vamos fazer um salvar e vamos atualizar aqui receita para a gente ver se isso daqui está funcionando. Olha lá. Já está aparecendo 1.200 e eu vou criar um novo registro para ter certeza, né? Então vamos lá, novo, descrição, sei lá, aluguel, aluguel. Data, pode ser hoje mesmo. Valor, vou colocar aqui 3.000. Conta, vai para o Santander. Categoria, investimento, né? Pronto. Vou clicar aqui em salvar. Legal, olha só o que acontece, quando eu adiciono, ele não está atualizando ali, ó. Só quando eu dou um atualizar aqui, tá? Então, eu também tenho que pensar nessa mecânica, tá? Então, eu tenho que pensar nessa mecânica. Esse cara também tem que ser executado quando os dados forem atualizados, né? Então, vamos voltar aqui na fonte de dados e vamos dar uma olhada se existe outro evento aqui, ó. Fonte de dados, evento, antes de atualizar... Após atualizar? Pode ser, né? Após atualizar. Então, vem após atualizar, eu vou pegar um bloco pronto, porque eu já tenho. Ó. Vou lá em receita e vou pegar o total. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Vou dar um ok e vou salvar. Vamos voltar aqui e vamos atualizar tudo. Beleza. Atualizando tudinho. Aí, pronto. E vamos fazer o teste. Ó. Vamos adicionar um novo cara. Vem aqui, sei lá, rendimento. Vou colocar aqui 10 mesmo. Valor, vou colocar aqui... colocar 1.000. Pronto. Conta. Vai para o Itaú. Categoria. Investimento. Vamos salvar. Olá. Bom, isso aconteceu por conta do seguinte. Quando a gente adiciona um novo registro, né? Eu venho aqui e adiciono um novo registro. Ao salvar, o que ele faz? Ele grava essa informação no banco, lá na nuvem, e inclui ela localmente no grid, mas ele não atualiza a fonte de dados. E como a gente está varrendo a fonte de dados, é por isso que ele não fez isso. Então, para a gente resolver isso, a gente vai precisar pegar aqui, ó, nos blocos de programação no servidor, aquele lá de receita e o de despesa depois também. Eu vou fazer só nesse, só para você já entender, tá? A gente vai ter que colocar aqui um cara, ó, relacionado à fonte de dados. Vamos aqui em formulário, procurar aqui fonte de dados, carregar, né, fonte de dados. Vou colocar aqui, vamos pesquisar aqui, ó, fonte de dados,
e tem aqui o carregar fonte de dados, ó. Porque aí depois dele fazer a criação da receita e atualizar, eu vou pedir para ele carregar a fonte de dados. Quando ele carregar a fonte de dados, o que vai acontecer? Vai executar aquele lá que a gente fez e vai atualizar os dados. A gente vai precisar fazer esse carregar a fonte de dados para todos. Então, ó, excluir receita, a gente também vai colocar aqui, ó, carregar a fonte de dados e atualizar a receita também, para que a gente garanta, né, certinho, que ele vai atualizar ali pra gente, ó. Salvei, vou vir aqui na receita agora e vou atualizar, né, para ele pegar a modificação que eu acabei de fazer e vamos adicionar uma nova aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, investimento, vou vir em data, valor, vou colocar aqui 12, conta, Santander, categoria investimento. Então vai ter que somar 12 ali, né? Eu vou clicar aqui, ó, atualizou. Vamos pagar ele, ó. Vamos excluir, tem certeza? Sim, atualizou. Tá vendo? Então ele faz a atualização e aí atualiza ali. E aquele problema que eu falei no começo, né? Problema não, né? O que a gente tem que se preocupar é quando a gente faz o filtro aqui, ó. Porque tá vendo que tá aparecendo os dois, né? E o valor tá correto. Mas e se eu vier aqui, ó, e trocar? Então vou deixar só o mês 10, o dia 10 aparecendo aqui, ó. Vou colocar assim, ó, é igual a dia 10, tá? E vou filtrar, ele só vai aparecer o dia 10. Olha lá, tá certo, tem que aparecer certinho conforme tá aqui. Então, essa é a preocupação que eu falei lá no começo, que a gente tinha que tomar esse cuidado. Vamos fazer agora para despesa, mesma coisa, tá? Então vamos lá, igualzinho, a gente já fez, então tá muito parecido. Deixa eu fechar isso e deixa eu fechar isso. Vamos lá, não fechei? Fecha, agora sim. Vamos lá, não é nesse cara, é na página, Léo. Aqui, despesa. Aqui na despesa, a gente vai incluir primeiro o campo, lá como nós fizemos, tá? Então, vamos pegar aqui em cima, ó, o título e vamos remanejar ele, não é aqui, é aqui em cima, ó, responsividade. Vou deixar aqui com 9, tá bom? E aí, do lado dele, eu vou colocar um input. Então, vamos lá em controle, entrada, e vamos colocar aqui, ó, entrada de texto do ladinho, ó. Pronto, tá? E aí, vamos mexer nesse cara. O título vai ser o total. O tipo vai ser o moeda, lembra? Desabilitado, sim. Opa, sim. Placeholder, vou apagar. Requerido não precisa. E o valor aqui eu vou colocar, ó, valor total, tá? Beleza. Vamos gravar aqui, ó, já para garantir, salva. Vamos lá na fonte de dados agora. Fonte de dados, vamos no eventos e vamos lá no ao preencher, ó. 3 pontinhos, vamos criar um novo bloco no cliente. Então agora eu estou fazendo um pouco mais rápido, porque a gente fez igualzinho lá no outro, então é repetição. Então aqui vai ser despesa e qual o nome da função? Total, ok? Vamos finalizar e vamos trabalhar aqui no nosso bloco. Vamos vincular o formulário a esse bloco, que no caso agora é o formulário de despesa. Vou selecionar esse cara, vamos salvar esse cara aqui, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar as duas variáveis. Então, ó, criar variável, qual que é a variável? Primeiro, é a variável total, certo? A variável total tá aqui e eu arrastei para cá. Ah, Léo, mas no outro tu fez diferente. Tu arrastou um lá e depois renomeou. Dá na mesma, tá? Então, eu posso fazer das duas maneiras. Venho aqui e coloco valor atual, né? A outra variável. Então, valor atual, beleza. E vamos inicializar essas variáveis com o 0 aqui em matemática. Ó. Agora eu vou até copiar e colar. E agora vamos colocar aquele nosso laço, o repita. Então, em laços, repita aí a quantidade de vezes e vamos buscar lá o total de registros, né? Ó, total de registros de uma fonte de dados. Perfeito. Qual a fonte de dados? Fonte de dados despesa. Então, ele vai repetir, né, nessa quantidade de vezes aí que tiver registros lá. Primeiro, vamos colocar aqui valor total, mentira, o valor atual, né, aqui, ó. E aí vamos pegar o valor do campo, colocando aqui o obter valor, ó. Obter valor do campo, vamos colocar aqui, vamos buscar o campo, qual campo? Despesa, valor, tá? E vamos fazer a sominha aqui, ó, matemática, colocar esse cara aqui, e vamos pegar em variáveis o total mais o valor atual. Pronto. Legal. Qual é o próximo passo? Avançar o registro na fonte de dados, porque lembra que a gente está lendo linha por linha, né, da fonte de dados. Então, vamos pesquisar aqui, ó.
avançar, avança, né? Avança registro. Vamos colocar aqui, a fonte de dados já está selecionado e o nosso laço está pronto. Agora a gente vai atualizar o campo, né? Então vamos procurar aqui, vamos, ó, atualizar não, alterar valor do campo. Perfeito, vamos colocar aqui embaixo. Qual campo? vars.valor total, que é o nome que a gente deu. E aqui a gente vai pegar a variável total aqui embaixo. Opa, não consegui puxar. Agora, opa, não consegui puxar de novo. Calma. Agora sim. E vou colocar o valor aqui, tá? Vamos salvar esse cara. Belezinha. Vamos dar um OK. Belezinha. Vamos salvar aqui. Belezinha. Só tô falando belezinha, né? E vamos dar um refresh aqui para ele atualizar todo o app, né? Tá lá. Valor total ali. Só que ainda não tá com aquela funcionalidade que a gente precisa, né? Que a gente fez lá no... Se eu adicionar um novo registro, ele não vai atualizar automático. Então, eu vou vir aqui, ó, em despesa, no bloco, no servidor que eu tenho, e vou colocar aquele cara lá que é o carregar, acho que é isso, né? Carregar fonte de dados. Então, vou colocar esse cara aqui, já vou copiar ele, vou colocar no atualizar, aqui, e vou colocar também no excluir, aqui. Pronto. Agora eu salvo. Vou lá, atualizo a página e faço o nosso teste final para ver se está tudo dentro do que a gente quer. Tá aí, ó, total. Vamos adicionar um novo cara aqui de despesa. Vou colocar aqui, ó, compras. Compras mensal. Compras mensal, hoje valor. As compras mensais hoje estão dando caro. Vou colocar aqui uns 700, porque tá pesado, hein, Brasil? Vamos lá, Santander, categoria alimentação, pode ser, né? Vou colocar aqui, ó, somou, ó lá, pronto, já carregou lá em cima. Beleza? Então a gente fez duas funcionalidades, agregou essas funcionalidades às páginas, porque vai deixar a página muito mais amigável, muito mais fácil do usuário mexer e é muito útil isso daqui. A gente teve um problema ali no meio, né, que foi aquele, quando a gente adicionava, não atualizava, e aí esse problema a gente foi entender que era porque a fonte de dados não estava recarregando, e a gente fez isso para poder solucionar esse problema, e isso é legal que aconteça para a gente aprender ainda mais. E se por acaso você tiver alguma dúvida relacionada ao que eu mostrei aqui, vai nos comentários e deixe lá sua dúvida para que eu possa entender e possa tentar te ajudar e trazer novos vídeos baseado na sua dúvida também. Se você também tiver sugestões para vídeos aqui mostrando dentro da Cronep, deixe lá nos comentários também, que é muito bem-vindo, tá bom? Se você estiver querendo aprender inglês, né, porque inglês a gente precisa. Se você quer trabalhar com desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de software, você precisa aprender inglês. E eu te recomendo o pessoal da Oki, é isso aí. O pessoal da Oki é uma escola especializada no ensino do inglês de forma eficiente. É isso, eu faço aula com eles e tenho aprendido demais. Então tem sido um divisor de águas na minha vida fazer aula com o pessoal da Oki. Eu nunca tinha aprendido inglês para valer em nenhuma outra escola que eu já tinha feito. Eu acho que eu já tinha feito umas 3 ou 4 escolas diferentes e nunca deu bom. E agora sim, agora eu consigo já conversar bastante durante a aula, já consigo entender bastante do que é falado durante a aula, e o legal é que a aula é eu e o professor e mais ninguém. Então é total atenção a você. Fale com eles que você pode fazer uma aula gratuita. É só falar que você viu aqui no canal, você vai fazer aula gratuita, vai testar, vai ver se gosta, e aí se gostar, pede um desconto para eles, que eles também falaram que ia te dar aí, ó. Me falaram lá, eu troquei uma ideia lá com o Elton lá, fala com o Elton, disse que foi o Elton lá, tá? Então é isso, entre em contato com o pessoal da Oki, o link tá aqui embaixo. Falando também de links, tem vários outros links aqui embaixo, inclusive do Clube Léo Andrade, que eu falei lá no início para você poder acompanhar. Tem das minhas redes sociais, algumas estão aparecendo aqui, mas os links de todas estão lá embaixo na descrição para você poder acessar facilmente. E-books gratuitos, sites com blog, enfim, muita coisa para você poder aprender também nesses outros lugares, né? Nesses outros canais, enfim, muito conteúdo para você sempre. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado de alguma maneira, porque você sabe que aqui tem vídeo novo toda semana venho trazendo novidades, venho trazendo tutoriais para você aprender, construindo coisas, mostrando funcionalidades. É uma verdadeira escola para você sair daqui e dominar o mundo do mercado de desenvolvimento de soluções. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Boa. Vamos lá, preencher mais aqui.
preguiça, que hoje é domingo.